Gostaria de convidá-los a abrirem vossas Bíblias do Evangelho de Lucas, capítulo 23. Lucas 23, a partir do versículo... Aliás, nós vamos ler apenas um versículo, né? Versículo 34. Lucas, capítulo 23, verso 34. Diz assim: Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. E os soldados tiraram sortes para dividir entre si as roupas de Jesus. Amém? Esse é o versículo que nós vamos ler. O contexto aqui é o contexto da crucificação do Senhor. Jesus está nesse momento na cruz e está prestes a morrer, a verdade, a ser assassinado, e ele faz essa oração pedindo a Deus Pai que pudesse perdoar aqueles que estavam fazendo aquilo com ele, tirando, entre aspas, porque Jesus mesmo diz: ninguém tira a minha vida, eu a entrego. Então, entre aspas, tirando a vida do Senhor. E Jesus fala com Deus Pai para que o Pai pudesse perdoar aqueles que estão fazendo aquilo, porque aqueles que fazem aquilo são ignorantes. Aqueles que fazem aquilo não sabem o que estão fazendo. Aqueles que fazem aquilo não sabem que diante deles está o Criador dos céus e da terra, o Deus Todo-Poderoso. E isso é tão forte que uma vez eu trouxe uma mensagem também no Evangelho de Lucas, lá em São Paulo, quando eu estive na igreja do pastor Rovaí, que é o pastor onde a minha esposa se converteu e iniciou a congregação lá, né? Iniciou a congregar lá, melhor dizendo. E a mensagem era sobre o ladrão da cruz que entregou a vida ao Senhor. E a sensibilidade que aquele ladrão teve de poder, diante dele, um homem seminu, morrendo, que foi pego pelo exército e foi pego pelas pessoas que quiseram o prender e matar, e um homem que estava prestes a morrer, e ele também estava prestes a morrer, o ladrão, e ele teve a sensibilidade de, ao olhar nos olhos de Jesus, poder enxergar Deus. Ele estava diante de um homem que ia morrer, e ele iria morrer, e ele teve a sensibilidade de olhar nos olhos de Jesus e perceber que aquele homem era Deus. E aí, nós vamos iniciar por esse texto, porque esse texto fala de um perdão onde, a princípio, não houve arrependimento. A princípio, são pessoas ignorantes e que talvez nunca se arrependam. Mas esse texto fala de um perdão que não depende de arrependimento. Esse texto fala de um perdão que depende apenas do amor de Deus, que depende apenas da graça de Deus. E aí, o tema da mensagem dessa noite passa por esse lugar, e isso é um vício nosso. Nós falamos na mensagem passada, ou na verdade em mensagens anteriores, sobre o pensamento de servo, e a capacidade que nós temos de sempre pôr Deus no fim das coisas. Então, o caminho nosso, no nosso raciocínio, na nossa maneira de pensar, é um caminho sempre assim: eu me arrependo, e aí eu chego lá onde Deus está, onde está o perdão. Eu faço tudo certo, e aí eu posso lá ser abençoado, aí eu posso ser um irmão, aí eu posso ser um filho de Deus. Então a gente sempre coloca coisas antes, que normalmente dependem de nós, então a gente assume esse fardo todo, e faz esse trajeto. Normalmente a gente inconscientemente pensa que esse trajeto é sozinho, são atitudes que nós temos, são decisões que nós tomamos, e que lá no final desse trajeto nós vamos nos encontrar com Deus, e Deus irá nos recompensar pelas decisões que tomamos e pelas benfeitorias, pelas decisões adequadas, corretas, boas que tivemos. E aí Deus sempre fica no fim. E isso a gente faz com perdão e arrependimento, e esse texto quebra isso. Agora,
a gente pode pensar, ou algumas pessoas ao ouvirem isso podem pensar o seguinte: mas se Deus perdoa, e isso não depende necessariamente do nosso arrependimento, então para que isso? Para que eu me arrepender? O arrependimento, ele não move o perdão de Deus. O que move o perdão de Deus é o amor de Deus pela nossa vida. O arrependimento é a porta onde a nossa vida é aberta para ser transformada pelo Espírito de Deus. Então, quando nós nos arrependemos porque antes fomos constrangidos pelo amor do Pai. Então, o amor do Pai nos alcançou de tal maneira que o nosso coração se constrangeu de tal maneira que é inevitável nos arrependermos. O arrependimento, ele não é a causa, ele não é a causa. O arrependimento, ele é a consequência de um amor que nos encontrou, de um amor que nos alcançou, um amor que mudou a nossa perspectiva e a maneira como vemos a vida. E aí Deus não está no fim, Deus está no início, porque foi Ele que me amou primeiro. E à medida que Ele me amou, Ele me constrangeu, Ele me alcançou, Ele abriu os meus olhos, Ele me tocou. E agora o arrependimento vem como uma consequência desse encontro, desse amor derramado sobre a minha vida. E aí eu me arrependo. Então Jesus na cruz fazendo essa oração é uma declaração: Pai, o Senhor amou esse mundo aqui de tal maneira, o Senhor amou essas pessoas que me assassinam de tal maneira, que o Senhor, na minha pessoa, na pessoa do Filho, se entrega para que todo aquele que nele cresce não venha perecer. Então o amor de Deus derramado sobre a vida daqueles que estão cometendo diversas atrocidades, derramou perdão. Agora, cabe a nós apenas nos render a esse perdão, apenas nos entregarmos a esse amor, para que assim venhamos a ser transformados por esse amor e recebamos o perdão de Deus na nossa vida. Porque o perdão já foi concedido, porém nós precisamos recebê-lo. O amor foi derramado, porém nós precisamos nos entregar. Então isso tem muito mais a ver com algo passivo do que ativo. A gente muito mais se rende a esse amor, a gente se entrega a esse amor, do que a gente faz alguma coisa para poder mover a Deus. O outro texto que eu gostaria de ler com vocês é 1 Coríntios, capítulo 10. Está vendo? Eu estou voltando a ficar indo e voltando nos textos. Eu me esforcei para parar de fazer isso, mas eu acho que de alguma maneira isso abençoa também, porque a Bíblia vai legitimando aquilo que a gente fala, e isso é bom. 1 Coríntios 10, 13. Perceba, novamente a gente coloca Deus no fim, ao invés de percebê-lo no início, porque Ele não é só o ômega, Ele é o alfa e Ele é o ômega. Ele é o fim, mas Ele é o princípio. Ele é o derradeiro, mas Ele também é o primeiro. 1 Coríntios 10, 13, diz assim: as tentações em sua vida não são diferentes daquela que outros enfrentam ou enfrentaram. Deus é fiel e Ele não permitirá tentações maiores do que vocês podem suportar. Quando forem tentados, Ele mostrará uma saída para que consigam resistir. Então perceba, quando a tentação chegar, quando a tentação bater a porta, quem vai estar lá? A força, o vigor, o ânimo dado pelo Espírito de Deus. Então, juntamente com a tentação, vem o socorro. Juntamente com o desafio, vem a força, vem o vigor. Então, não é uma tentação que está diante de mim e eu devo agora me empenhar para poder fazer tudo certo, para poder ser aprovado na minha aprovação. Não, quando a tentação chegar, eu já devo ter, na minha percepção, e isso tudo que nós estamos falando tem a ver com uma maneira de pensar. A gente falou sobre isso na questão da identidade.
onde a nossa forma de pensar nossos olhos precisam ser abertos para que a gente não pense mais enquanto servo, mas pense enquanto filho, porque isso tudo tem a ver com uma maneira de pensar. Então perceba, não é uma atitude que eu tomo, que eu vou vencer a tentação e agora eu vou ser aprovado e vou ser abençoado e que bom, e Deus vai se agradar daquilo. Quando a tentação chegar, Deus já está comigo. O Espírito de Deus mora em mim. E juntamente com aquele desafio, eu não estou diante dele sozinho. E Deus até sabe que em algumas vezes eu não vou acertar. Mas a minha identidade, a minha percepção de me enxergar na condição de filho e assumir a minha responsabilidade de lutar contra os desafios, por mais que em algum momento eu fale, eu cometa algum erro, eu vou continuar minha jornada percebendo de que Deus faz essa jornada comigo e que diante de outras tentações Ele continuará comigo. Então eu não faço caminho nenhum sozinho, eu não luto contra nenhuma tentação sozinho, porque quando a tentação chegar, quem é o alfa, quem é o primeiro, quem é o início, quem é o princípio? O Espírito de Deus está comigo, Jesus é o alfa e o ômega. Então no início da tentação Ele já está dando o socorro. Novamente, Deus não está só no fim, Deus está no início. Não é o arrependimento que nasce em mim que move a Deus, é o amor de Deus que me encontrou primeiro e que move o arrependimento em sua direção. Não é a minha luta, o meu empenho, a minha força quando a tentação chegar que vai fazer eu ser aprovado e encontrar Deus, não. É o amor de Deus, a força do Espírito de Deus em mim, a capacidade de vencer os desafios que Deus colocou em mim, que quando a tentação chegar, quem está lá? A força. Quem está lá? O vigor está lá. Pode ser que em alguns momentos ocorram erros? Pode ser, mas a força estava lá. Se renda à força. Não se antecipe com o receio daquilo que pode te acometer. Porque quando aquilo que pode te acometer chegar, a força estará lá. O vigor estará lá, porque ele chegou primeiro. Porque ele é o alfa. E agora, se você puder abrir o texto de Efésios, capítulo 1. Efésios capítulo 1, versículo 3, diz assim: todo louvor seja a Deus. Efésios 1, 3, todo louvor seja a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou, verbo conjugado no passado, que nos abençoou em Cristo com todas as bênçãos espirituais nos domínios celestiais. Mesmo antes de criar o mundo, Deus nos amou e nos escolheu em Cristo para sermos santos e sem culpa diante dele. Eu ia ler só o 3, mas o 4 é importante no nosso contexto. Então perceba, a bênção já foi derramada. Deus nos abençoou. Quando? Olha o versículo 4. Mesmo antes de criar o mundo, Deus nos amou e nos escolheu em Cristo para sermos santos e sem culpa diante dele. A bênção que tanto se busca, a bênção que é tão almejada, a bênção que é tão desejada, e que sempre é vista no fim, não é assim? Porque Deus vai nos abençoar, mas é futuro. Vai chegar um dia que Deus vai nos abençoar. Não, Deus nos abençoou. A bênção já foi derramada. Algumas delas ainda não se realizaram, mas ela já foi concedida. Percebe como é difícil, às vezes, a gente pensar dessa forma? Como isso é confrontativo?
como a gente não, a princípio não pensa assim, a gente sempre coloca Deus no fim, sempre coloca algo que depende das nossas ações, para que a gente movimente Deus, para que a gente, é igual, e a gente vê isso com várias coisas. A mesma coisa da adoração. A gente não vai aqui cantar e louvar a Deus para que Deus venha. Nós cantamos a Deus e louvamos a Deus para que o nosso coração se sensibilize com a poesia de Deus. E que à medida que o nosso coração se sensibiliza, a gente perceba o Deus que já está aqui. O Deus que... Ou isso aqui tudo existe onde? De onde? Porque eu existo por mim mesmo? Ou eu estou no Pai? Eu estou no Pai. Eu só existo porque o Pai é. Eu subexisto. Eu dependo do Pai. O versículo 5 diz: Ele nos predestinou para si, para nos adotar como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, como o pastor Paulo havia falado, que a sua vontade se cumpra nessa noite. Então, eu só existo porque o Pai é. Eu subexisto, eu dependo de Deus. Eu crendo em Deus ou não, a minha existência depende de que eu esteja nele. Então, a bênção que foi derramada, ela foi derramada na medida que o amor de Deus, desde o princípio, já a concedeu a mim. E essa adoração, como nós estávamos falando, que movimenta um Deus que ainda virá, essas boas ações, essas coisas corretas que fazemos, essas decisões que tomamos, que movimentam o Deus que ainda virá, essa bênção que ainda virá, esse arrependimento que vai mover um Deus que vai abençoar no futuro, esse vai abençoar com perdão, como se o perdão viesse dependendo do meu arrependimento. Então isso não é graça, isso movimenta a meritocracia. Um arrependimento que movimenta o perdão, então o perdão não é concedido de maneira gratuita. O perdão só é gratuito à medida que o arrependimento é uma consequência do amor e não a causa do perdão. Então percebe o quanto de coisa, a maneira que a gente tem de pensar, que sempre coloca um fardo sobre as nossas costas, e coloca um Deus que depende, que corresponde só àquilo que fazemos. Um Deus que só corresponde à medida que a gente toma as nossas atitudes, as nossas decisões. E não. O Espírito de Deus nessa noite nos convida por meio dessa mensagem a pensar no Cristo do Alfa, não no Cristo do Ômega. O Cristo do princípio, o primeiro, não apenas o derradeiro. Ele vai estar no fim. Porque Ele está no fim, Ele também é o ômega, mas Ele é o princípio. E aí, a palavra dessa noite é: tudo que você precisa para vencer o dia de hoje, você tem. Você já tem. Ah, mas então, se eu quiser fazer uma faculdade, eu vou ficar sentado, e a bênção, porque eu já fui abençoado, vai se cumprir, vai se realizar. Não. Toda a capacidade que você precisa para fazer uma faculdade, você tem. Porque Deus te deu, Deus te abençoou. Lá no Alfa, lá no princípio. Toda a capacidade que você tem de fazer tudo que está no projeto de Deus para a sua vida no dia de hoje, você tem. Amanhã as misericórdias se renovam e Deus te renova e te reveste de capacidade para vencer o dia de amanhã. Mas o amanhã não chegou, nós estamos falando de hoje. O dia de hoje, quando você acordar, você pode acordar na certeza de que o perdão de Deus é sobre a sua vida, porque Ele já te perdoou. Porque a culpa, ela nos trava. A culpa, e isso é uma artimanha maligna terrível.
É por isso que o escritor de Hebreus fala, acesse o trono da graça. Primeiro que trono não tem graça. Só o trono de Deus tem graça. Os tronos normalmente estão relacionados a uma leitura de poder. Quando você fala em trono, você fala em poder. E graça é se o rei em algum momento tiver com o coração muito brando. Mas trono está relacionado a poder, mas não, o trono de Cristo não, o trono de Deus não. O trono de Deus é o trono de graça. O trono é o trono da graça, do amor. E aí, o escritor de Hebreus fala, acesse o trono da graça com ousadia. Por que ousadia? Porque a culpa foi lavada. Porque quem carrega a culpa não acessa o trono da graça com ousadia. Não acessa. Porque o trono da graça é um trono aqueles que acessam, todo mundo pode acessar. Porém, não se percebe o trono da graça, não consegue perceber o trono da graça quando a gente está carregado de culpa. E aí a gente olha ele de longe, aí ele está lá no fim. Agora, o trono da graça é o trono onde nós acessamos sem culpa. Por que sem culpa? Porque você foi perdoado. Não há dívidas. Acabou. É por isso que o ministério da salvação não precisa ser pregado por nós. O que precisa ser pregado por nós é o ministério da reconciliação. Vou melhorar minha frase. É por isso que o ministério da salvação não cabe à igreja. Ele precisa ser pregado por nós. Mas o ministério da salvação foi consumado em Cristo na cruz. O que cabe à igreja é divulgar o ministério da salvação, mas o que cabe a ela é o ministério da reconciliação. E é isso que Paulo nos ensina. O ministério da reconciliação. Reconciliar-se com seu Pai. Para que você receba um perdão que já foi concedido por amor a você. Para que você se arrependa não porque você quer movimentar Deus a te perdoar, mas porque você já foi constrangido pelo seu amor. Para que você perceba que você é um filho e não mais tem que fazer o certo porque é certo, mas porque você assume a sua responsabilidade de fazer o certo, porque você se percebe na condição de filho e vê o que o seu pai fez, vê o amor que o seu pai derramou sobre a sua vida, vê tudo que o seu pai escreveu a seu respeito, vê como o seu pai age com você mesmo. E aí é natural que você traduza nas suas atitudes um amor que você viu o seu pai ter com você, porque você se percebe um filho. E aí você já sabe que você foi abençoado e que você não precisa ficar com uma vara, tentando aumentar essa vara para que você possa cutucar Deus mais, para que Ele venha fazer aquilo que você quer que Ele faça. Com jejuns, com orações, com penitências, com vindas à igreja, com coisas boas que você faz, com esmolas e boas ações, porque Deus já é com você. Porque Deus te perdoou, porque Deus te ama, e cabe a nós nos rendermos a esse amor. E à medida que nos rendermos a esse amor, nós vamos perceber mais o nosso Pai, e aí vamos fazer aquilo que é justo, aquilo que é nobre, aquilo que é honroso, porque nós sabemos o quanto desse amor foi derramado sobre a nossa vida, o quanto da bênção veio sobre nós. Então a mensagem dessa noite é essa: quando você abrir os seus olhos amanhã, saiba que tudo que você precisa para que o projeto de Deus se cumpra na sua vida no dia de amanhã, Deus te deu. Nada precisa ser feito, porque Ele é o Deus do fim, mas Ele também é o Deus do início. Amém? Que Deus nos abençoe.